This call is now being recorded. Ok. Então, pessoal, na aula passada, nós estávamos discutindo sobre convolução, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi justamente para vocês verem a diferença entre convolução e correlação, eu fiz aqui para vocês verem, tá? Ó, essa função aqui, coloquei até do lado aqui para vocês verem quem ela é, né? Isso aqui eu peguei da Wikipédia, né? Essa função. Mas aí eu vi a descrição lá, vi como é que o cara gerou, né? Aí eu fiz rodei no programa matemático, né, para gerar esses gráficos aqui, como é que é a correlação e como é a convolução, para vocês terem a noção da diferença, né? Ó. A convolução desse kernel aqui com essa função dá esse resultado, ó, dá esse pico. Deixa eu só ligar aqui o dá esse pico aqui, ó, certo? Enquanto que a correlação dá algo parecido com o que a gente tinha visto aqui, né? Ó. A correlação, certo? A correlação é uma função matemática que diz realmente qual o grau de similaridade entre duas funções, tá? Isso é correlação, que a gente estava discutindo na aula passada, né? Que até um colega nosso de vocês mostrou aquele x e uma matriz diagonal. Aquilo ali é correlação, você fazer quanto uma função é similar à outra, tá? Convolução é diferente, porque você faz o espelhamento. Esse espelhamento ele é necessário porque quando você está fazendo processamento de sinais, isso, se eu não me engano, dá os pontos principais de interferência entre duas funções, tá? Como é que duas funções se relacionam, se interferem uma com a outra. É diferente do que a gente está fazendo em correlação. Agora, é lógico, né? Dependendo do kernel, como eu estava falando, que pode ser simétrico ou de outro tipo, né? Ele pode ser igual à convolução, né? Por exemplo, ou seja, pode ser que de vez em quando a convolução e a correlação tenham o mesmo resultado, tá? Que é exatamente aquele caso que o colega mostrou, é um desses casos, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar o Mindfire. Isso aqui é um software matemático chamado Octave, né? Vou colocar Z igual a... Como é que ele fez? AI3 vezes 2 menos 1, certo? Que dá aquele kernel dele, né? Ó. 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, né? Que a gente tinha visto lá. Existe um comando aqui, flip up, né? Que troca a linha de cima com a linha de baixo, tá? A dizer. É quando faz, ó, aquilo que eu fiz, né? Tava fazendo na aula passada. A diagonal se inverte. Só que aí quando você faz de novo, né? Esse aqui está trocando a primeira linha com a última linha, tá? Você pode também fazer flip left to right, que aí isso aqui é o espelhamento completo, tá? Porque como a gente está trabalhando em duas dimensões, aqui como é uma dimensional, né? Nessa função que eu estava mostrando no slide, você só faz espelhamento em uma dimensão, né? Quando você está trabalhando em duas dimensões, você tem que fazer o espelhamento nas duas vezes, né? Ou seja, não somente trocar as colunas, mas trocar as linhas e trocar as colunas. Tá? Esses comandos aqui fazem exatamente isso. E uma vez que eu troco as linhas e as colunas, ó, eu voltei exatamente ao estado inicial. Eu posso até comparar, ó, isso aqui é uma matriz booleana, tá? Eu comparando o espelhamento de Z com Z, ó, dá exatamente a mesma coisa, tá? Isso que eu estava tentando demonstrar, falar para vocês. Que dá exatamente o mesmo resultado. Convolução e correlação podem chegar no mesmo resultado, mas não necessariamente, tá? Aqui no nosso próximo slide, né? Essa função aqui é um exemplo delas, né? Ó, é um exemplo disso, que essa função aqui convolucionada com esta, né? Não dá o mesmo resultado da correlação, tá? Esse é um ponto de muita confusão, tá? Na área,
É por isso que eu dediquei bastante tempo na aula passada tentando explicar isso para vocês, porque não é a mesma operação, não é a mesma coisa. Tem vezes que as duas chegam no mesmo resultado, mas elas não têm a mesma funcionalidade, não servem para o mesmo objetivo, né? E são operadores diferentes, tá? Aí outra questão que eu estava falando é que, embora a gente possa tentar encontrar significado, né, em correlação e composição, nem sempre é claro, tá? Esse funcionamento, nem sempre essas operações que elas estão sendo usadas numa fórmula, é claro o que elas estão fazendo, né? Mesmo no caso simples, né? Eu falei, por exemplo, a adição, soma, né, na aula passada. Tradicionalmente, quando você aprende soma, né, você aprende com uma método de contagem, né? Tem uma maçã, aí mais uma tem duas maçãs, mais um tem três maçãs, mais um tem quatro maçãs. Mas o que você está fazendo? Isso aí serve, né? Quando você está estudando o quê? Inteiros e naturais, né? Aí você pode aprender soma como um sentido de, né, de contagem. Mas aí quando você começa a entrar nos reais ou nos complexos, né? O que quer dizer pegar 1 mais 2,3? O que você está fazendo aí, né? Você está somando duas maçãs e 0,3, 30% da maçã? Talvez, né? Você ainda possa fazer isso. E aí quando eu somo π, o que eu estou fazendo? Já que aí já é uma fração, um número real infinito e não periódico. É o que você está fazendo. Você pega 1 mais π, o que você está fazendo? Certo? Já não fica tão claro. E quando eu pego um complexo, então, que eu pego 1 mais 3 mais 4 vezes i, né? Que é raiz de menos 1. O que você está fazendo aí? Você está somando dois vetores, né? Certo? Então, nem o significado muda, tá? Das operações. Você tem que saber como elas funcionam, claro, mas o significado de uma operação matemática está muito mais relacionado com o contexto que ela está sendo aplicada, tá? Quando eu estava aprendendo matemática, eu gostava muito de eu também tinha essa mesma curiosidade de vocês, né? Saber o que uma operação significa. Mas, infelizmente, na matemática, isso que eu estou tentando dizer para vocês, que o significado depende muito do contexto em que ela está sendo aplicada, tá? Não dá para ver, só olhar, uma soma está sendo feita, então ele está fazendo, então significa isso. Não dá para dizer isso, tá? Depende muito do contexto que a operação está sendo realizada, para você dizer qual o significado. Acho que até em português isso faz sentido, né? Certo? Depende, uma palavra ela pode ter mais de um significado dependendo de qual contexto, né, que ela foi aplicada. A mesma coisa serve para matemática, tá? O significado de uma operação depende de qual contexto que ela foi aplicada. Aí pegando eu fiz também peguei aquela nossa figura, né, que eu peguei do vídeo que o colega mostrou pra gente e fiz alguns testezinhos, né, com ela de segunda para quarta. Cadê o Magnify? O Magnify está atrapalhando agora. Se bem que eu acho que vai precisar dele mesmo, deixa eu ligado. Certo? É isso que eu estava tentando demonstrar para você. Isso aqui eu descobri, né? Ele está dividido por um nono, tá? Ele fez uma normalização dos dados. Isso aqui é uma matriz simétrica, está normalizada, como eu disse para vocês, porque ele dividiu por um nono, mas ele não fez isso com os dados, embora esteja de menos 1 a 1, né? Isso dá uns resultados bizarros, né? Que é isso que eu estava tentando explicar para vocês, né? Agora eu marquei certo, né? Porque isso, né? Preencher a borda com menos 1, né? Por isso que eu não tinha detectado, por isso que eu não detectei antes, não é uma prática, não é uma prática comum, né? O comum é você preencher a borda com zeros ou você repetir a função. Para repetir a função, por exemplo, esse cara aqui tinha que ser 1, tá? Esse cara aqui também tinha que ser 1. Ou então, se esses três aqui tinha que ser 1, dependendo do que você estava fazendo, tá? Mas não podia ser assim tudo menos 1, não. Para repetir a borda, para aplicar aquelas três técnicas tradicionais que eu falei, de preencher com zero, repetir a função ou fazer uma função contínua, se eu aplicar essas três nesse cara aqui, não dá esse resultado que ele está mostrando aqui, tá? São as técnicas mais tradicionais. Mas, enfim. Aí, devido a esse cálculo aqui misterioso que ele fez, que eu não sei, de repente isso aqui ele conseguiu publicar num artigo, né? Sei lá quem fez essas figuras, né? Mas veja, ele obteve aqui no meio 0,55 e nos corners ele também obteve 0,55, né? Aí olha aqui, eu sublinhei a região, ó. Você acha que essa região aqui é parecida com essa daqui, ó?
Essas duas são parecidas? Pelo cálculo que ele fez, deu 0,55. Mas para mim, não mais parecidas com essa daqui, né? Talvez. Não são nem parecidas, eu não acho. Você pode até dizer parecidas com essa são, mas parecidas entre si são? Eu não vejo, né? Certo? É muito diferente para você dizer que para elas terem o mesmo valor, né? Na minha opinião, né? Mas eu até consegui achar uma relação entre esses números e isso daqui, tá? Quando você tem 1, quer dizer que é exatamente igual. Quando tem 0,71, quer dizer que você está numa região que tem só um pixel diferente desse kernel. Quando é 0,55, quer dizer que tem 2 pixels diferentes, né? Que aí, no caso, são esses dois aqui brancos, ou esses dois pretos, que está diferente, né? Por isso que deu o mesmo valor. Só que em termos de semelhança, né? Não sei se isso aqui se aplica, não. Aí eu calculei, que é o que eu estava questionando na aula passada, né? Eu calculei usando a matriz de coeficiente de correlação de Pearson, né? Que dá aquela história que eu falei que você pode fazer, né? Que quando é -1, elas são inversamente proporcionais, quando dá 1 são diretamente proporcionais, e 0 quer dizer que não tem relação nenhuma. Eu fiz esse cálculo, tá? E aí eu criei essa matriz aqui, né? Ó, vocês podem ver os valores. Veja a diferença, né? Ó, aqui no meio deu 0,63, usando o coeficiente de relação de Pearson. E aquelas bordas que tinham dado deu igual, né? Ó, deu 0,46. Para mim, isso agora faz sentido. Por quê? Porque para mim, essa região aqui parece que é mais parecida com o nosso kernel do que essa daqui, né? Certo? Então faz sentido que esse cara aqui tem um valor maior do que esse aqui. E é exatamente o que isso com relação de Pearson diz, ó, 0,63 e 0,46, tá? Eu preenchi com zeros, tá? A borda, que é o jeito correto, né? A borda de zeros. Esse aqui tá 7, tá? 7 por 7, que é igual a essa matriz aqui também é 7 por 7. E aí eu tentei também fazer a borda de -1, né? Que isso aqui a gente chama de fazer do jeito que ele fez, você é chamar de based, né? Você está fazendo uma borda baseada, né? Você está colocando, acrescentando, tá colocando um número na borda. Você pode fazer isso, mas não é prática, tá? Aí o que ele aconteceu, ó? Mesmo assim, ó, mesmo fazendo isso que ele fez, usando correlação de Pearson, o número que ele achou na borda foi meio, né? E ó, no meio, no centro continua a mesma coisa, né? Obviamente, só nas bordas é que vai ser mudado, porque eu adicionei o número na borda, né? -1 em vez de usar 0. E em geral, o que eu vi que aconteceu ao usar -1, e é por isso que as pessoas não que é based, né? Que em geral o comportamento da borda foi aumentar a correlação, né? E não é legal, né? Porque a borda teoricamente só está preenchendo, né? Por que de repente aumentou a correlação só porque você colocou -1, né? Por isso que as pessoas usam 0, tá? Porque o 0 teoricamente não não mexeria na função, não alteraria, né? Nem adiciona nem retira da função, tá? Ao contrário de ser um caso based, né? Que modifica. E aí, para quem não tem nem, se você não tem relação não tem nenhuma noção de correlação de Pearson, assim, antes eu vou falar aqui dessa questão aqui de baixo, realmente existe, certo, uma interseção entre a correlação de Pearson e o produto escalar, que é exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês, é o ângulo entre os vetores, tá? Só que para poder virar a correlação de Pearson, a única coisa que você tem que fazer é aquela mesma forma, tá? O produto escalar dividido pelos módulos, né? Que vai dar o cosseno do ângulo, né? Na verdade, o cosseno do ângulo é igual ao produto escalar dividido pelo módulo o cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto escalar dos dois vetores dividido pelo produto do módulo dos dois vetores, né? É a forma que a gente já viu. Isso vira coeficiente de Pearson quando você pega o vetor e subtrai o centroide, tá? Se você pegar isso e subtrair a média, pronto, certo? Já dá exatamente o mesmo resultado. E isso aí te diz, o que o coeficiente de Pearson diz? Ele te diz, primeiro, né? Quando a variável x, né, o vetor x aumenta, se y aumenta também, né? São duas variáveis, né? Um par ordenado, x e y, né? Quando x aumenta, y aumenta também, ou se x aumenta, quando x aumenta, y diminui, ou seja, se a relação entre duas variáveis é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ou geometricamente, se os dois vetores estão apontando na mesma direção, né?
Porque tem que ser unitário. Mesmo assim, sendo Pearson, ainda assim vai ser unitário, tá? É a mesma forma. Então, se os dois vetores estão apontando na mesma direção, em direção opostas, ou se eles não têm nenhuma relação, quer dizer que são 90 graus, né? E é justamente aquela questão da base que eu falei para vocês, quando a gente quer pegar uma base espaço, a gente não quer pegar dois vetores de 90 graus, né? Então, se tem 90 graus entre eles, ou próximo de 90 graus, há uma grande chance que eles não tenham relação nenhuma, né? Um com o outro. São duas bases, são dois vetores bases de um espaço, né? Eles não têm relação nenhuma com o outro, né? Eles podem gerar um espaço cartesiano, né? 3D, 2D, 4D, ND, independente, né? E aí isso aqui a gente pode ver através dos valores, tá? Isso aqui é do coeficiente de Pearson, para você ver. Quando é zero, olha o que acontece, a distribuição de x e y, quando o coeficiente de Pearson é zero, certo? Quando é menos 0,4, ó, 0,4, 0,8, 1, aqui você pode imaginar que x e y cresce nesse sentido, tá? X cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quando é 1, ó, dá exatamente uma reta crescente, né? E aí 0,8 dá próximo, né? 0,4 já fica muito espalhado, 0 já está uma zona, né? Aí menos 0,4, menos 0,8, menos 1 ó, já ficou uma relação inversamente proporcional, né? Quando o x está aumentando, o y está decrescendo, né? Certo? De cima para baixo, o y decresce. Certo? Isso é quem dá a matriz de correlação de Pearson, né? Oi, Foi o senhor que gerou esses pontos aí? quais pontos? Esses É, pontos. os de correlação aí embaixo. Menos um, 0,8, não sei o quê. Não, esse aqui eu já peguei da Wikipédia. Ah, tá, ok. O que eu gerei foi esses dois aqui, ó. Esses dois gráficos aqui que eu gerei para vocês, para a gente poder ver. Isso aqui eu peguei da Wikipédia porque para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo com relação de Pearson, tá? Que é porque além de dizer, né, se duas variáveis estão crescendo ou decrescendo, eles também dizem se a relação, depois de Pearson também diz se a relação entre as duas variáveis é forte ou fraca, tá? Você pode dividir em 4 regiões, basicamente, forte, média, fraca e nenhuma relação, né? Em geral, tá? Isso aí depende do paper, né, da pessoa, mas, por exemplo, de menos 0,25 a 0,25, isso aí quer dizer uma relação, que não existe relação, tá? Não existe relação nenhuma entre as duas variáveis. Entre 0,25 e meio, ou menos 0,25 e menos meio, quer dizer que tem uma relação moderada, né? Aí de menos meio a menos 0,75, ou de meio a 0,75, já é uma relação, eu esqueci de falar do fraca, né? De menos 0,25 a 0,25 tem uma relação, de 0,25 a meio é fraca, menos 0,25 a menos meio é fraca, de meio a 0,75 já é moderada, né? De menos meio a menos 0,75 é moderada, e de 0,75 a 1 e menos 0,75 a menos 1, menos 0,75 até menos 1, aí já é uma relação forte, né? Quer dizer que existe uma grande probabilidade daqueles dois fatores serem correlacionados. Vocês já viram essa coeficiente de relação de Pearson é muito usada pelo pessoal de humanas, sabe? Para dizer assim, o cara tomou muita Coca-Cola e pegou um câncer, né? É assim que o pessoal faz, tá? Você faz o coeficiente de correlação de Pearson, né? Que aí indica se tem a ver os dois fatores, tomar Coca-Cola e pegar câncer, né? É lógico que aí você quer pegar um vetor gigantesco, né? Sei lá, 10 mil pessoas, né? Pegadas aleatoriamente, né? Enfim, né? Você faz um vetorzão, né? E depois você ainda tem que fazer umas outras técnicas de estatística para ver se aquilo ali, qual o índice de confiança, né? Para ver se aquela amostra realmente pertence a população, realmente é aleatória, realmente pegada de forma aleatória da população, tem outros fatores, tá? Mas faz parte, tá, do cálculo deles, além de esses outros, que é justamente calcular aquele Z ou a coeficiente de t-student, né, para ver se as amostras realmente pertencem à população. Tem esse cálculo, né, do coeficiente de Pearson, que é para dizer se as duas variáveis que eles estão calculando lá no paper deles têm a ver, se elas têm relação, né? Se fumar realmente dá câncer, se comer isso causa doença tal, né? Se tomar cloroquina realmente ajudou ou não, né? Tudo, você vai ver que lá no paper tem em algum lugar tem isso, tá? Tem o coeficiente de Pearson.
é para ter, né? Mesmo que não mostre o gráfico, vai ter lá um número, né, jogado, certo? Dizendo, o coeficiente de Pearson deu tanto, né? Ou numa tabelinha, né, que eles mostram. Isso aí só mostra, isso aí só está dizendo, né, mas é um coeficiente de Pearson, é um coeficiente, é um número geométrico que diz como é que as funções se relacionam, tá? Se elas estão, quando uma cresce, a outra cresce também. No caso aqui, seria uma função 2D, tá? Tem que lembrar disso, tá? Não é uma função 1D, é uma função 2D, como se fosse um plano de -1 e tem alguns pontos que estão na altura 1, né? Tem umas caixas. Onde tem esse 1 aí, tem umas caixas alinhadas, né? Certo? E aí eu fiz, como eu disse, ó, o resultado aqui que eu obtive. Não quer dizer que isso aqui esteja errado, tá? O que ele está fazendo, eu não sei para que ele fez isso, tá? Mas nesse caso específico, correlação e convolução estão dando o mesmo resultado, certo? E não é sempre que isso acontece. E do jeito que ele fez, né? Ele tá obtendo alguns resultados bizarros aqui, né? Que eu estava tentando apontar para vocês na aula passada. Mas, dependendo do que ele estava querendo fazer, né? Pode ser. Professor, uma pergunta. Se eu tenho uma fórmula para eu gerar, sei lá, eu quero gerar 20 pontos com uma correlação de 0,8. Tem uma fórmula para isso? 20 pontos aleatórios, no caso, né? 20 pontos aleatórios com 0,8? Ou um valor definido, né? Que eu defina. Eu acredito que sim, porque o que é correlação? A correlação é você fazer você pegar... Primeiro, né? O que é correlação? Correlação é você pegar o produto das variâncias dividido pelo produto dos desvios padrão, né? Variância e desvio padrão é só uma medida de distância da média, tá? Então, você gerar para um valor de 0,8, você teria que colocar de forma que a distância média, né, entre as variáveis seja de quanto? Aí teria que ver exatamente qual a distância, dependendo da variável, qual a distância que elas têm que estar, né? Mas tem um intervalozinho ali, uma distância, né, da variável x e y, que elas produzem esse 0,8. Você pode calcular isso, né? Aí, se você conseguir calcular, você consegue gerar pontos mais ou menos naquela distância, né? Não vai dar exato, provavelmente, mas deve dar para poder calcular isso. Do mesmo jeito que você consegue calcular no 1 para 1, né? 1 para 1 é o mais fácil, né? Mas imagino que sim. Você só precisaria colocar o quê? Quando x é 1, por exemplo, talvez aí você colocaria um y 1,2 e menos 0,8, né? Tá entendendo? Com 0,2 de distância do valor de x, né? Mas o certo seria pegar a média, né? Disso, para poder pegar a distância da média, né? Isso aí, estou pegando só um valor, né? Você poderia pegar a relação entre elas, né? Mas, enfim, eu sei que dá, porque eu já vi um paper de um cara justamente questionando a história da correlação. Ele mostrou que quando você tem uma correlação muito baixa, você consegue desenhar um dinossauro, você consegue desenhar uma flor, um coração. Quando está uma correlação muito baixa, não quer, para mostrar que não existe nenhuma relação entre as duas variáveis mesmo, né? Mas eu nunca fiz isso, não. Mas vou tentar fazer um algoritmo, isso é uma boa prática. Se você quiser também fazer um algoritmo que gera uma correlação específica, né? E na verdade a correlação é só o ângulo, né, entre dois vetores, né? É o ângulo entre dois vetores que está centralizados, né? Você pega o vetor, retira a média, né, que vai deixar de centralizar na origem. Aí o ângulo entre os dois vetores vai ter que dar 0,8, né? Que aí 0,8 teria que ver qual é o arco cosseno que gira 0,8 para pegar esse ângulo, né? Então, você pegando um vetor, você consegue gerar o outro vetor naquela distância, né? Tem mais de um, né? Tem dois vetores, pelo menos, né? A 30 graus. Vai estar 30 graus ou a menos 30 graus. Então, dá para você gerar, né? Que é esse outro vetor, que vai gerar aquela correlação que você quer. É uma medida geométrica, né? Então, dá para você gerar quem é o outro vetor que vai estar
tantos graus, né, do vetor que você está querendo comparar. Que vai dar aquela correlação que você está buscando, né? Aí eu falei da convolução de... Deu para entender ou não? Isso que eu falei, eu não sei quanto tempo vai tomar a aula, que eu acho que isso não é o assunto central da aula, né? Mas eu não entendi esse negócio do vetor aí, não. Você imagina, você pega um vetor, né? Um vetor qualquer. O vetor tridimensional teria só 3 valores, né? Tá? E aí você pega quem é o vetor que está a 30 graus, né, dele, né, num determinado plano, né? Por exemplo, x e y, né? Aí seria 2D, né? É porque, na verdade, se for 30 graus, no 3D você vai ter um cone, né? Normalmente. Né? Imagino vai ter um cone. Mas você pegando em 2D, né? Você só tem o quê? Você só tem um vetor, sei lá, 0, 1. Aí tem um vetor que está 30 graus para cima e outro vetor que está 30 graus para baixo. Né? Esse 30 graus dá o quê? Cosseno de 30 é 60 graus, pronto. 60 graus é meio, né? 60 graus dá meio, então daria o coeficiente de correlação de Pearson daria 0,5, tá? Então, você pegar um vetor, né, que está centralizado, né, centralizado na origem, que está a 60 graus de outro, né, ele vai dar, se os dois vetores estiverem 60 graus do outro, o coeficiente de correlação de Pearson dele vai dar meio, né? Certo? Eu vou tentar colocar um exemplozinho nos comentários, tá? Desse vídeo, para a gente não perder usar toda a aula com isso. Mas vou mostrar pelo menos isso, tá? Um vetorzinho, que aí tá aqui, com a coeficiente de correlação de Pearson dá meio, os dois centralizados na origem, tanto de 2 dimensões e 3 dimensões. Eu vou colocar nos comentários, tá? Pra gente ver. Mas aí convolução dos kernels, né, que eu falei para vocês. Aqui tem o kernel, né, aplicado em cima da matriz. Como é que faria, tá? Isso aqui é uma imagem. Cadê o... Eu sempre esqueço de mostrar aqui o... Não. Aqui o nosso kernel, certo? Isso aqui é a nossa matriz. Ele está pegando centralizado aqui, nesse pixel, né? Certo? Aí ele pegou ó, menos 4, ou 4, né? Vezes 0, mais 0 vezes 0, né? Aí 0 vezes 0, né? 0 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0, 0 vezes 1, e aí menos 4 vezes 2 deu menos 8. Foi o que ele colocou lá em cima do valor, né? E ele vai fazer isso aqui para todos esses pixels, para gerar todos os pixels aqui da imagem, inclusive esse daqui da borda, tá? Sendo que aí quando tiver na borda, o que ele vai fazer? Ele vai preencher aqui essa borda aqui com zeros, né? Que é o mais tradicional é esse, tá? Você preencher com zeros. Ou então você pode repetir a borda. Repetir a borda é fazer o quê? É colocar esse cara aqui, por exemplo. Esse cara que está no corner, ele vai aparecer aqui em cima, na diagonal, e aqui do lado, né? Então vai ficar 0, 0, 0, mas se fosse 4, vai ficar 4, 4, 4. Aí esse daqui só repete para cima, 0, 0, 0, 0, né? Aqui vai ficar ó, 1, 1, 1, 1, né? Se estiver repetindo a borda, né? E se for periódica, aí essa imagem aqui vai aparecer repetida aqui, né? Vai aparecer repetida aqui, esse grupo aqui, né? Essa aqui vai ser considerada a imagem, aí ela vai aparecer repetida aqui do lado, né? Aqui em cima, aqui, né? Aqui, enfim, você entendeu, né? Eu acho. Aí esses valores aqui que vão aparecer, né? Dependendo de qual o tamanho do kernel que você está usando, né? Vai aparecer mais ou menos dessas outras imagens aqui vizinhas, né? Que tem em todo canto, né? O zero, né? Vai ser sempre zero, pro infinito, né? E repetir a mesma coisa, né? Se aqui é 1, 0, 1, 1, vai ficar repetindo 0, 1, 1 até 0, 1, né? Essa linha vai ser repetida infinitamente, essa coluna vai ser repetida infinitamente, essa coluna vai ser repetida infinitamente, essa linha vai ser repetida infinitamente. Se você estiver preservando as bordas, se você estiver preenchendo com zero, aqui fora é tudo zero. E se for repetido, essa imagem vai ser repetida, né, em todos os cantos aqui do plano,
preenchendo todo o plano, e aí você, dependendo do tamanho do kernel que você está usando, você vai pegar mais ou menos das imagens vizinhas, né? São as 3 técnicas que você usa, né, para poder pegar as bordas. E aí os 3 kernels mais comuns de ser usados é justamente o quê? Ó? Har, que aí é aquela história, né? Ó, de entre menos meio a meio, todo mundo ali tem valor 1, né? Ó, e fora disso, todo mundo tem valor 0. É a base de Har, né? Isso aqui é a base de interpolação linear, né? Que aí é o quê? Isso aqui é outro jeito de você escrever aquela forma que a gente já viu de interpolação linear, tá? Mas ainda é interpolação linear, que é 1 menos módulo de x, que aí gera essa função triangular aqui. Se você pegar aquela nossa forma... Ah, não gostei disso aqui não, professor. Pois então usa aquela nossa forma, você vai ver que vai gerar a mesma coisa, tá? Que é une os pontos, né? Ó. Menos 1 a 1 e 1 a 1. O ponto menos 1, 0 a 0, 1, né? E depois do 0, 1 a 1 a 1, 0, né? Vai fazer exatamente a função triangular. Que é a interpolação linear. E aqui é um exemplo de interpolação não linear, né? Que é uma função triangular. Isso aqui eu acho que é gerado lá pelo pessoal do INPA, tá? Eu peguei do livro deles, né? Lá do Luiz Velho. Que, aliás, eu estou aqui com ele do meu lado já faz um tempo para mostrar para vocês, eu não mostro, né? Só para vocês verem, né? O livro que eu uso. Esse aqui, ó. Que eu falei para vocês que é o laranjinha, né? Introdução à computação gráfica. Esse aqui é o meu livro, né? Esse aqui é a teoria, né? Mas não tem toda a teoria que a gente está vendo aqui, não, tá? Mas boa parte está aqui. Foi daqui que eu tirei. Agora, quem gosta de mais prática, tá? Na época eu não sabia. Esses livros são baratos, tá? R$50. Ou até menos, talvez. Mas se você quiser ver programação, esse daqui, ó, Sistemas Gráficos 3D, do Luiz Velho também, ele tem a implementação daquelas formas do... Porque aqui é só teórico, né? Aqui é só teoria. Se você quiser implementação, aqui tem as implementações, tá? Acho que é em C que ele coloca. Não tenho na dúvida agora. Mas tem as implementações de alguns dos algoritmos que estão aqui. Aqui ele só fala da teoria, mostra as formas, e aqui tem as implementações. Finalmente mostrei que estava demorando. Eles estavam aqui do meu lado já faz um tempo. Enfim. Isso aqui é uma forma que ele fez, de forma que a derivada nesses pontos aqui, tá? Vai dar contínua. Se eu colocar outro morrinho aqui, depois outro morrinho aqui, criar funções contínuas, tá? E ele criou, né, isso aqui. Isso aqui é uma interpolação cúbica que garante que as derivadas na união de 2 pontos vai dar uma como se fosse uma senoide, tá? Parecida com a senoide, mas não é exatamente uma senoide, não. É um outro kernel de interpolação cúbica, tá? E aqui mas esses casos aqui são interpolações, são 1D, tá? 1D. Você pode fazer o kernel tanto 1D como 2D, tá? No caso 1D, é como se você estivesse pegando a função e repetindo ela ao longo de todo o plano, né? Você tem uma reta, né? Uma reta, ela vira o quê? Isso aqui é uma reta em 2D, né? Em 3D, ela viraria um plano inclinado, tá? Seria um livro, né? Inclinado, por exemplo. Em 2D. Não, um livro aqui, exatamente como um livro. Ó. O livro, se você olhar aqui, ele é uma reta, né? Em 2D. Mas se a gente for olhar em 3D, a gente olhar pela frente, né? A gente vai ver que, na verdade, é um plano inclinado, né? Isso também vale para a curva, tá? Se você pegar a curva, é como se eu estivesse olhando, talvez, o quê? Tem algum exemplo disso? Aquelas telhados, né, de ferro, você já viram os telhados de ferro que é todo ondulado? É exatamente isso, é parecido com isso. Aquelas calhas, né, que tem. Isso em 1D, né? Você está fazendo a variação só em 1D. Se você quiser fazer variação em 2D, você tem que combinar, tem que usar mais. Além de receber só um argumento, aqui você recebe um argumento, você tem que ter também XY, né? Para cada posição XY tem um valor diferente para a função. Aí aqui eu fiz como criar um kernel, né?
que aí isso aqui fez o de interpolação bilinear, né? Transformação de interpolação bilinear num kernel, né? Isso aqui seria justamente obtendo aqui, né? Que você tem os 4 corners, né? Metade, entre 2 corners, você teria 20 por metade de um, metade do outro, né? E aqui no meio teria metade de um, metade do outro, dá um quarto, né? Sendo que aí quando você quer colocar isso como um kernel, você quer colocar que o maior peso, sempre, né, em geral, você quer colocar o maior peso no pixel que você está analisando, né? Então, eu imagino que essa função se repete para o infinito, está repetida em... Imagina, até o mesmo caso que eu acabei de falar, que esse caso aqui se repete aqui em cima, né? Aqui do lado, né? E aí eu pego centralizado em um dos corners, né? Foi isso que eu fiz aqui, tá? É um exemplo de fazer um kernel a partir de qualquer... Você pode fazer isso para qualquer função, tá? Isso é um exemplo que eu estou fazendo. Não preciso decorar isso, não preciso saber isso. E aí depois, quando eu faço isso, aí eu pego, somo os valores, né? Que é o que eu estava tentando fazer, por exemplo, lá do colega. Você soma os valores de todo mundo e divide multiplica pelo recíproco, tá? Uma vez que você multiplicou pelo recíproco, eu obtive um kernel que faz interpolação bilinear em cima dos dados, em cima de uma imagem, tá? Por exemplo, né? Outro exemplo também que os pessoal... Outro jeito de fazer um kernel também é você pegar uma função, por exemplo, a gaussiana 2D, 3D, né? Enfim, que ela recebe x e y, né? Isso aqui é a fórmula da gaussiana, tá? Isso aqui eu peguei diretamente, eu acho, da Wikipedia, ou de algum, do Wolfram, do MATLAB, não sei, peguei de algum lugar essa fórmula, tá? Que é para gerar a fórmula gaussiana. E aí você imagina que a matriz, ela é de qualquer matriz, né? Qualquer kernel que você está querendo usar, que ela faz parte do grid cartesiano inteiro, tá? Então, no meio da matriz é o 0, 0, mas não precisava ser aqui, né? Como eu falei, se fosse no corner, você poderia colocar o 0, 0 aqui, se você quisesse, né? E verificar os diferentes efeitos na sua imagem. Mas o tradicional é colocar no meio, né? E você imaginar, para baixo. Mas ainda coloquei aqui diferente, né? Eu coloquei para baixo é 1, para cima é menos 1, né? Tá certo? Porque as imagens, elas crescem nesse sentido, né? E aí eu organizei desse sentido, né? Certo? Esse aqui é o canto menos 1, aqui é o canto 1, 1, né? O 0, 0 é o meio. Aí aqui são só as variações de menos 1, a 1, né? Certo? E aí eu pego esses valores, aplico em Gauss, né? Na fórmula aqui, qualquer função 2, 3, de superfície, né? 3D. Está gerando a superfície, não gera um volume, né? Aplica isso em qualquer função de superfície 3D. E aí eu vou obter aqui vários valores, né? Isso aqui é só essa fórmula aqui, avaliada em cima desses pontos, né? Que deu esses valores. Aí eu tenho que normalizar, né? Para normalizar, você soma todos os elementos dessa matriz e multiplica pelo recíproco, que aí dá o nosso kernel gaussiano, né? Esse aqui, no caso, é kernel gaussiano. Aliás, até aquele kernel de interpolação bilinear que eu fiz, como esse kernel gaussiano, os dois fazem o quê? Suavização, tá? Eles vão aplicar tipo um blur em cima da imagem. Só que isso aqui é muito pequeno, tá? 3x3 é um kernel muito pequeno. Dá pra pegar um kernel maior, sei lá, 20x20, né? Pegar um quadradinho maior, que aí você tem uma suavização melhor. Essa você já deve ter visto, né? Você pode também fazer de círculo, enfim, você pode aplicar qualquer forma que você quiser, de esfera, né? Você que escolhe como é que você faz essa interpolação. Certo? Aqui são 2 métodos, né, de criação de kernel, né? Um é que você pega uma função, avalia em x e y e pega o valor de o maior valor que tem na sua função e você usa como centro do seu kernel, tá? Isso é o que, em geral, é isso que você quer fazer, você quer colocar o maior valor da função, máximo da sua função em cima do pixel que você está analisando, ou, né, alternativa, é você pegar uma função qualquer e aí você coloca
organizado de acordo com o plano cartesiano, usando a partir do 00, da partir da origem, né? Coincide, né, que o gaussiano, o pico dele é em cima do 00, né? Que essa função gaussiana tem o pico em cima do 00. E aí, para transformar qualquer função em cima do 00, né, você pode subtrair da média, né? Subtraindo da média, o centroide da função, você vai levar ela para o 00, tá? Para a origem. Mas, se não, você pode também só deslocar a função para cima do máximo, como eu fiz no caso da interpolação bilinear, e produzir o kernel da mesma maneira. Enfim, aí como é que se faz zoom, né? Por exemplo, coloquei aqui um exemplo. Você tem uma imagem de ULUS, né, de 162 por 179 pixels, né? Eu quero aumentar. Quando eu aumento ela, o que acontece? Para dobrar de tamanho, né? Quando eu dobro uma imagem de tamanho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, tá? E eu dobro ela de tamanho, é isso que está acontecendo ali naquela figura, tá? Que eu fiz ali para vocês. Tem alguns pixels que eu conheço, né? E tem pixels que eu não conheço, né? Certo? Eu dobrei o tamanho da imagem, nesse caso aqui. Eu poderia ter triplicado, se quisesse. Enfim, para não ficar igual da semestre passado. Ficar o tamanho, tá? Então, tem pixels que eu conheço e tem pixels que eu desconheço, né? Ok? Esses valores aqui que são conhecidos, eles vão entrar em novas posições, tá? Como? Multiplicando a posição dele por 3, tá? Aqui é a posição 00, ele continua na mesma posição. Essa posição aqui é 01, então vai para 03, ok? 00, 01, 02, 03. Essa posição aqui é 10, vai para 30, e essa posição aqui é 11, vai para a posição 33, né? 00, 11, 22, 33, ok? E aí tem esses outros pixels aqui que eu não sei quem é, né? Aí você vai preencher, por isso que está aparecendo esses pretinhos aqui, ó, certo? A gente vai aplicar um kernel, né? Que aí você pode aplicar, no caso aqui, um kernel par, né? No caso, se fosse por 2, ou então aplicar um kernel ímpar. Mas é o kernel mais simples que tem, tá? No caso, para não ficar igual do slide, é só um kernel 1, e também serve para demonstrar que não é sempre, né? Que não sempre precisa ser necessariamente no meio, né? Esse aqui é um kernel também bem simplesinho, que é aquela matriz uma matriz de uns. É esse que a gente usa para fazer um zoom, né? Por proximidade e sem efeito de anti-alias, nem de suavização, tá? Só estou aumentando o tamanho do pixel, tá? Esse kernel aqui, ele só aumenta o tamanho do pixel. E eu coloco o corner, no caso aqui, como esse cara tá, o valor está no canto superior esquerdo, o corner vai ficar no canto inferior direito, perdão. Certo? Esse aqui é o nosso centro de kernel. Esse cara aqui vai ser o centro do nosso kernel. E multiplicando pela matriz, ó, se você colocar isso aqui, ela vai primeiro aparecer aqui, né? Então vai dar, preenche por fora, tá sempre cheio de zeros, tá? Então 1 vezes 1 vai dar 1, vai continuar, né, no final o resultado disso daqui, né? Como vocês podem imaginar, vai ser 1. Desse cara aqui, quando estiver centralizado em cima dele, vai ser, ó, 0 vezes 1 mais 1 vezes 1, né? Então vai pegar 1 de novo, né? Quando tiver nesse cara aqui, né? O centro vai estar em cima dele, aí vai ser 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, né? Então vai pegar 1 de novo, né? E aí, aqui é a mesma coisa, né? Ó. Aqui vai pegar, né? 0 vezes 1, 0 vezes 1, 1 vezes 1, ou então 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, e esse aqui vai estar fora, que vai ser tudo 0. E quando estiver bem aqui, né? Obviamente, quando estiver bem alinhado, quando o kernel, quando esse cara
né, tiver aqui em cima, né, ó, por isso que tem que ser o canto oposto, tá? Que aí quando ele estiver bem aqui em cima, avaliando esse cara, né, aí vai ser zero, vai todos os 1s aqui vão ser multiplicados por 0, mais o pixel daqui, né, vai ser multiplicado 1 vezes 1 e vai dar 1, né? Então vai preencher todo mundo aqui com 1, né? E aí quando chegar em 2, né, quando tiver aqui em cima, ó, ele já vai pegar, não vai mais pegar 1, por quê, ó? Porque o kernel vai estar aqui em cima, né, ó. Aí vai ser isso aqui, tá tudo preenchido com 0, aí 2 vezes 1 já vai dar 2, né? Certo? E aí ele vai pegar e vai repetir isso aqui, né? Isso vai aplicar sucessivamente, né? Vocês podem testar usando aquela forma que a gente já viu hoje, se estiver duvidando. Mas vai dar exatamente... Opa, faltou uma linha aqui. Opa, apaguei. O resultado final vai dar exatamente isso aqui. Isso aqui é nearest neighbors, né? Só está aumentando o tamanho do pixel, tá? E aí você pode fazer isso para qualquer matriz, tá? Para aumentar para uma matriz, para ficar dar zoom 3 vezes, né? O que eu fiz? 3 vezes seria equivalente a fazer 200%, né? Em cima da imagem. Fazer um zoom de 200%, né? Você usa uma matriz 3 por 3, né? E aí se você quiser 30 vezes, né? Fazer um zoom de 30 vezes, dá, né? Seria uma matriz 30 por 30, cheia de 1s. Mesma coisa, coloca o cordel oposto. Você cria uma matriz do mesmo tamanho que você quiser. E se eu quiser diminuir, professor, né? Se eu quiser gerar uma matriz menor que essa, dá, né? Para você poder gerar uma matriz menor, aí você já tem que imaginar que tem um pixel, né? Aqui no caso, como é só 4, né? Fica difícil, né? Pra gente... Mas você faria a mesma ideia, né? Usaria uma matriz, né? Dependendo do tamanho do pixel que você tá. Aqui não tem muito o que fazer, né? Porque é uma matriz 4 por 4. Mas o que dá para fazer é uma matriz do tamanho dela, né? E aí você escolher onde é que está o kernel, né? E aí pegando onde seria, sendo que aí a matriz para diminuir seria algo desse tipo aqui, né? 1, 0, 0, 0. Em vez de preencher com 1s, né? Eu coloco com zeros e coloco qual pixel que eu estou querendo preservar, tá? Aqui no caso, ou seja, para reduzir essa aqui de tamanho, eu pegaria só 1, né? Ou então, se você quiser, né? Depende de você também. Você pode colocar para ser só o 2, para ser só o 3, 4, né? Qual corner que você quer preservar. Mas você quer chamar de decimação, tá? Porque aí eu estaria multiplicando todo mundo por 0 e escolhendo só um dos pixels, né? Certo? Lembra aquela história que a gente falou de subpixel, né? Tudo que eu estou fazendo aí para reduzir o tamanho da imagem é imaginar que um pixel não é mais o pixel, né? Que aquele pixel é um subpixel de um pixel maior, né? É lógico que você pode aplicar outros algoritmos, tá? Se você quiser, você pode aplicar uma média, né? De pegar isso aqui e fazer uma média, de repente aplicar um kernel desse tipo aqui, né? Para reduzir de tamanho, né? Se você quiser, também pode, tá? Estou mostrando esse aqui é o caso mais simples, né? O caso mais simples, que é o de decimação. É só você eliminar valores, né? Colocando um kernel 0, 0, 0, 1, né? E preservando o resto, né? O mais trabalhoso seria você definir. É só uma questão de nomenclatura, né? Para transformar os pixels em subpixels. E agora? Nossa aula. Vou avançar um pouco mais, né? Aqui tem os nossos kernels, tá? Os mais comuns, que são usados em processamento de imagens, né? Como eu falei, de identidade, ó, é 0 em retorno e só 1 no centro, né? Que também ele pode ser usado para fazer decimação, né? mas é para reduzir, né? O tamanho da imagem. Enfim, mas você está querendo, mas de maneira geral, né? Ele não faz nada, né? Se você estiver aplicando
Ele só vai fazer redução se estiver considerando que tá fazendo aquela mudança de significado, né? Que um pixel vira um subpixel, lembra disso, né? Mas se não estiver fazendo essa mudança de significado, se estiver tratando a imagem como pixels realmente, né? Como se fosse um kernel comum, tudo que ela vai fazer, qualquer software de programação que você pegar aí que faça convolução, né? E usar essa matriz vai reduzir exatamente na mesma imagem, a mesma imagem de entrada vai dar na imagem de saída, certo? No caso, esses passarinhos aqui, né? De escala cinza, né? Que aí você teria... É porque isso aqui seria uma matriz 3D, né? Na verdade, não sei nem como é que coloca isso daqui. Não é que eu fiz isso daqui. Seria... Como é que eu poderia colocar isso? Eu não sei exatamente como representar isso aqui de fórmula matemática, tá? Mas isso aqui é um dos jeitos de fazer a... Na verdade, é uma matriz que faz isso, eu não lembro. Dá para fazer, né? Qual é? Tá lembrando. Mas aí seria como transformação geométrica, né? Enfim, que aí você somaria os três canais, o RGB e dividir por 3. Esse aqui é o jeito mais tradicional de fazer escala cinza, né? É meio uma gambiarra, né, disso daqui. Na verdade, não, né? Porque esse aqui não é o valor do pixel central, né? E o valor do pixel central numa imagem colorida é justamente o valor dos três canais, né? O RGB. Então você está pegando só o valor do centro, está somando eles e multiplicando por um terço, né? Enfim, não é gambiarra, não. Você lembra que cada posição aqui é um valor de cor, né? Pode ser também, imaginar. E aí, isso aqui seria para fazer em preto e branco, que aí está usando o valor de cor do pixel, né? Isso aqui é um kernel gaussiano, né? Que aí o kernel gaussiano tá pegando aquela mesma função, né? Que eu fiz aqui, ó. Essa mesma função aqui, eu peguei e gerei um kernel, acho que é 11 por 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11 por 11, né? E eu aplicando em cima da imagem, ó, gerou esse blur, né? Suavização gaussiana. Detecção de contornos, ó. Detecção de contornos é um pouquinho diferente, ó. Certo? Quando você está fazendo detecção de contornos, o somatório das suas variáveis tem que dar zero. O somatório do conteúdo da sua função dá zero, ó, certo? Se você pegar isso aqui, somar essa matriz, um oitavo, um oitavo, um oitavo, um oitavo, um oitavo, um oitavo, dá 8, dá 1, né? Menos 1, que aí com 1 dá zero, né? Certo? Que é diferente daquela estratégia que eu tinha falado antes, você somar os valores e dividir, né? Esse aqui você também está somando, só que o resultado dá zero, né? Isso aqui dá uma matriz de detecção de contornos que em qualquer direção pega as linhas, né? As linhas da imagem, que está pegando só o contorno do passarinho. E aí, se eu pegar essa matriz e somar ela, elemento a elemento, com a identidade, o que você acha que você obtém? Para combinar matrizes, né? Como é que você faz para combinar matrizes? É só somar elas, tá? Aí, elemento a elemento. É assim que você combina, né? Porque aqui, transformações, a gente viu que a gente multiplica as matrizes, né? Para combinar. Quando é kernels de transformação, você quer combinar dois kernels de transformação, você soma eles, tá? Aí você somando os dois kernels, que é esse kernel aqui de detecção de contornos com a identidade, aí você produz o kernel Sharp, tá? Que tem em muitas figuras, né? Tem o Sharp, que realça os contornos, né? Você vê que essas linhas aqui, em comparação à primeira figura, né? Essa primeira figura, vocês olharem depois em casa, tá? Vocês olharem as linhas que tem aqui atrás dos passarinhos e as linhas que tem aqui atrás dos passarinhos, você vai ver que estão mais claras, elas estão mais reforçadas, tá? Aí outro kernel na detecção de linhas é o kernel de Subel, tá? Que ele usa a derivada, né? Acho que é a forra de derivada, a derivada central, né? Que ele usa.
não é a segunda derivada, é a primeira ou a segunda derivada que ele usa, tá? Que aí dependendo do como você usa ele, né? Ó, certo? Ele vai detectar as linhas, no caso aqui, horizontais ou verticais, né? Você pode ver que o somatório também dá 0, ó, tá? Mas aí no caso disso ele está detectando as linhas verticais, horizontais. Não é um cálculo exato de derivada, tá? É tipo derivada. É tipo derivada, não é exatamente derivada, né? Tá? Mas é tipo derivada. Baseado nas derivadas, inspirado, né? Inclusive você pode fazer até algumas bizarrices, se você quiser, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 1, certo? Criar um kernel aqui, 1, 2, 1, né? Isso aqui vai detectar as linhas 45 graus, né? Por exemplo. 1 menos 2, 1, né? Por exemplo, tá? Dá para fazer outras variações, tá? Aí aqui eu fiz o que? Eu somei de novo com a identidade, que aí agora ele fez um relevo, né? Usando o Sobel. O Sobel com a identidade, aí deu um relevo. Tá aqui o de 45 graus, né? Ó, que eu falei, ó, 1, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 1. Isso aqui deu um kernel de emboss, de relevo, né? Veja que não tem. Isso aqui, em termos de derivada, não tem nada a ver, né? Mas funciona para fazer 45 graus, né? Para criar um negócio. Porque é assim que se faz relevo, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Velho curso de Photoshop, né? Se o Keep abrir. Mas eu não sei se vocês já aprenderam isso alguma vez na vida, senão eu estou ensinando agora para vocês, ó. Se eu pego um quadrado, né? E eu quero dar essa figura aqui. Podia ser qualquer figura, tá? Deixa eu colocar outra figura aqui. Um círculo, para ficar, né? Com esse elipse, né? Na verdade, para não ficar tão tosco. Pronto, tá? E eu quero adicionar sombra, né? Já viu? Sombra que o pessoal adiciona em editor de texto, ou então até aqui em slide, né? Como é que eles fazem aquelas sombras? As sombras é só assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, aí você coloca um pixel para o lado, um pixel para baixo, tá? É isso que eles fazem. Aí essa figura aqui de trás, eu deveria ter, mas você muda a cor, né? Eu deveria ter mudado a cor de antes, né? Tá? Mas eu mudei, certo? E aí você gera desse jeito, ó, a sombrinha, tá? Deixa eu ver, eu coloquei certo. Um pixel para baixo, um pixel para o lado, pronto. Você tem a sombra, ó. No caso aqui tá uma sombra azul, né? Eu devia ter mudado a cor antes, mas tudo, enfim, vocês pegaram a ideia, né? DC 1 é justamente o ângulo 45 graus, tá? Ou menos 45 graus, dependendo de como é que você está analisando. Se quiser, você pode deixar até mais, tá? Mas é assim que qualquer daqueles editores de texto que você fez, aí dependendo do quanto você quiser, né? Você pode colocar 45 graus bem longe, se você quiser, tá? Mas é assim que, em vez de ser só um pixel, né? Mas o mais suave que eu aprendi nos cursos de Photoshop é isso. É só um pixel para baixo, um pixel para o lado. Mas se você quiser, você pode colocar mais, né? Que aí vai deixando a sombra cada vez mais distante do objeto, tá? Como você vai colocando, seguindo no vetor, né? Tá? Você que sabe. É lógico que também pode colocar na outra direção, né? Se você quiser, assim, né? Certo? Ou então para cima, né? É assim que eles calculam sombra, né? Não é usando Ray Tracing, nem Ray Cache, nem nada desse tipo, não. Então, 45 graus, eu tô falando isso só porque é o vetor usado tradicionalmente para fazer 45 graus, tá? Para fazer sombra. E aí, no caso, para produzir o que? A noção de relevo, né? Que você quer quando está fazendo processamento de imagens. Então, o que eu fiz aqui foi criar um vetor, um kernel, uma variação de Subel para produzir o mesmo efeito, né? Tá? 1, 2, 1, menos 1, 2, menos 2, menos 1, que tem que somar 0, aí depois somei com a identidade e gerou essa noção, parece que, né, que os passarinhos foram encarvados, né, na madeira, coisa do tipo. Então você pode ter criatividade, tá? Na hora de você criar um kernel,
Aí, depois disso, né? Isso aqui acho que terminou, né? Os kernels terminou. Isso aqui são os kernels mais usados, tá? É o de zoom, né? Que eu mostrei para vocês, que é tudo um. O identidade, o de escala de cinza, o burst gaussiano, contornos, sharp, subtle, relevo, né? São os principais. Um bocado, né? Já. Relevo, subtle, sharp, contornos, gaussiano. Aí tem o preto e branco e o cinza, né? Mas isso aí é mais complicado. Vou tentar melhorar isso aqui, tá? Deixar uma formulazinha mais simples, esses dois. Mas são os principais kernels, tudo isso se aplica por convolução, tá? Em cima da imagem. E aí, quais são as outras operações que a gente pode... Nem todas as operações, como eu falei, de imagem, são feitas por convolução, né? Também existem outras, né? Outras delas é a quantização de cores, né? A quantização de cores é quando você está querendo reduzir a quantidade de cores numa imagem, tá? Porque se tem mais... Porque se você tem... E tradicionalmente, como eu falei, você usa 4 bits, né? Ou 3 bits ou 4 bits, né? O canal de transparência, se você não estiver usando transparência, já pode descartar, né? Porque aí vai ficar 3 bits é o RGB. E aí você, com o canal RGB, você já tem todas as, né, 2 elevado a 24 cores possíveis, né? Já dá alguns milhões aí de cores, né? 20 é mega, dá 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões de cores, eu acho, se eu não estiver errado. 8 milhões a 16 milhões de cores, né? Que já tem bastante cor. Só que aí você, principalmente para a internet, às vezes você quer reduzir a quantidade de cores, né? Não somente para a quantidade de cores, mas até para algoritmos de classificação, às vezes em aprendizagem de máquina, né? Você reduzir a quantidade de cores ajuda na detecção de objetos, né? Porque a gente, quando a gente olha como é que eu funciono, né? Como é que o nosso olho e o seu olho funciona. Quando eu olho para uma parede branca na sua... Você já deve ter essa noção, né? Eu espero. Quando você olha para a sua parede de casa, no caso aqui a minha parede é branca, né? Vocês podem olhar ali atrás, certo? As cores dessa parede não é uniforme, tá? Não é tudo aqui atrás, não é tudo branco, tá? Essa cor aqui de trás branca não é toda branca. Tem variaçõezinhas, tá? Tá mais numa escala de cinza, né? Sei lá, que é... Se você tirar um screenshot agora dessa tela, você vai ver que esse daqui, por exemplo, tem de repente 120, aí o pixel em cima é 140, do lado é 130, do outro lado é 126, tá? Cada pixelzinho desse daqui tem um valor diferente, não é todo mundo igual a 100, por exemplo, ou todo mundo igual a 120. Há uma pequena variação de cor, tá? Em todos esses pixels aqui. Mas o nosso olho, né? O meu olho e o seu olho identifica aqui como tudo branco, né? O nosso olho ele identifica, espera aí, tem uma variaçãozinha de... A não ser que você preste atenção, né? Se você estiver prestando atenção, você vê que realmente tem uma variaçãozinha de cores, né? Mas se você não está prestando atenção, até mesmo porque o nosso olho ele só tem foco, né? Meu olho está focado, de repente, na tela ou no celular aqui, ou então na tela dos slides que eu estou apresentando para vocês, né? Mas ele não fica, né, fora daquela região de foco, não é embaçado, né? Eu já falei isso para vocês, e esse embaçamento dá a impressão que aquela parede que eu estou vendo agora de canto, né, do meu olho, é toda uma cor só, é toda branca, né? Como é que eu produzo esse efeito para um algoritmo de aprendizagem de máquina? O jeito de você produzir esse efeito é justamente fazendo a quantização de cores, né? Que aí você vai dar uma impressão que é tudo a mesma cor, né? E a gente não faz diferença, né? Para a gente, se eu tenho um quadrado vermelho, né? O que eu quero detectar é o quadrado. Eu não quero para mim não faz diferença se aquele quadrado tem várias tonalidades diferentes de vermelho, né? Isso aí não ajuda em nada, certo? O algoritmo de detecção, se eu estou detectando um quadrado ou um triângulo vermelho na minha imagem, isso aí não faz diferença nenhuma. Então eu quero simplificar as cores, né? Ou então eu quero reduzir o tamanho da imagem também, né? E aí é o processo chamado indexação de cores. Você pode usar, de repente, se usar só 4 bits, em vez de 24 bits, né? Certo? Com 4 bits você tem o quê? 2A quarta, 2A quarta, né? 2A quarta dá o quê? Dá 16, né? 16 cores, certo? Então, você, com 16 cores, você já tem, às vezes, cores suficientes para pintar a imagem, e você reduz, né? De 24 bits para 4,
E aí, dependendo do tamanho da imagem, né, vai dar o quê? Você reduz até, dá para armazenar, em 1 byte você consegue armazenar 2 cores, né? Tá? Você fazendo essa indexação. E aí, em cada posição da imagem, você vai armazenar só um número de indexação. Isso aqui é chamado de imagem indexada, que você já deve ter visto, né? Eu armazeno um número que mapeia qual é a cor que eu vou usar naquela posição. Pode ser uma cor RGB, tá? Não precisa ser, pode ser uma qualquer cor que você queira, na verdade. Só que aí a imagem vai ser salvada como um conjunto de índices, né? De 1 a 16, no caso, se for 4 bits, que vai ter uma tabelinha também salva no cabeçalho do arquivo, dizendo quem são as 16 cores que você está mapeando. Nesse caso aqui, eu mapeei essa imagem dos passarinhos para 16 cores, tá? E você vê que eu usei o canal RGB. Só que aí isso aqui, se for uma imagem pequena, né? Não vai fazer diferença nenhuma para o meu algoritmo, tá? Ele vai conseguir detectar, se eu colocar isso aqui numa imagem, der zoom, né, para ficar menor, vou colocar talvez uma imagem pequena assim, né? Desse jeito aqui, ó. Certo? Ó. Já é difícil para notar a diferença, né, entre essas duas imagens. Sempre que você coloca a imagem original do lado, né, que é, nosso olho é bom em detectar essas diferenças de cores, né, como eu já falei para vocês. Mas, ó, a diferença entre essa imagem e a outra é muito pequena. Mal dá para notar que essa imagem aqui desse canto foi quantizada. Talvez se você estiver olhando aqui pelo magnifier, né? Mas olhando aqui ela pequenininha, né? A figura mesmo do slide, você praticamente não consegue notar a diferença entre essas duas imagens, tá? E essa aqui tá 16 cores, só tem 16 cores, né? Ela é... Enquanto que essa aqui tem 24, essa aqui tem 24 bits, essa aqui tem 4 bits, ou seja, é 1/8, né? Eu dividi a imagem para 1/8 do tamanho dela, né? 1/8 do tamanho dela, 20. Reduzi ela em 75% do tamanho dela, certo? Então é um ganho grande, né? Em termos de compactação. Não apenas isso, né? Mas em questão de algoritmo de aprendizagem de máquina, isso aí já facilitaria para detectar que ali tem um periquito, né? Ou vários periquitos na imagem, né? Eu acho que é um periquito. Não sei não conheço passarinho não, tá? Tô chutando aqui. Pra mim, passarinho. Pra mim é tudo passarinho. Outras operações que a gente pode fazer, né? Além da quantização de cores. E aqui são métodos, né, de visualização de quantização de cores, que aí você pode fazer aquela ideia de novo do subpixel, né? Tá? Sendo que aí você usa a ideia seria o seu... Porque aqui, pelo que aqui fica difícil de ver, né? Mas, enfim. Essa suavização de cores você pode também pegar pegando o histograma de cores e colocando que cores próximas são mapeadas para o mesmo valor, tá? Basicamente é isso. Você pega um histograma de cores, que eu nem falei, por isso que deixa eu falar primeiro do histograma, tá? O histograma é uma operação que você consegue fazer em cima de uma imagem que diz como as cores, qual é a frequência de cores que aparece em cima da sua imagem, tá? Isso serve o histograma. Para a escala de sinos, isso dá perfeito, né? Para RGB, isso já não dá muito perfeito, tá? O histograma para cores RGB, porque se lembra que no caso do histograma para cores RGB, você tem que analisar. Você está analisando os canais separados, ou a frequência do 255, do 128 no canal vermelho, ou então a frequência do 255, 128 no canal verde, ou então a frequência do 255, 128 no canal azul, né? Quando você quer fazer o histograma de uma imagem colorida, o correto é você usar a luminância, você fazer uma conversão para uma daquelas propriedades, tá? Você lembra do HSV, do sistema que a gente já viu, do HSV, o HSI, né? O correto para você pegar um histograma de uma imagem colorida é você converter para um desses espaços, HSV, HSL ou HSI, e aí você pegar, se você quer a frequência das cores, você usar o RU, né? Que é o H, é a cor, né? Mas eu também vejo, às vezes, o pessoal usando a luminância para poder fazer o histograma também, que aí seria equivalente à intensidade das cores, né? Se você quiser.
o grau de saturação. Pode ser qualquer uma das propriedades, né? Mas só para você poder analisar propriedades de cor, você só pode pegar um canal por vez, né? Para você fazer um histograma. Não dá para pegar 3, né? E aí, se você for usar isso no RGB, você vai pegar só o canal vermelho, só o canal verde, só o canal azul, só que você perdeu a informação de cor se você fizer isso. Então, o correto é você converter para HSV, HSL, e aí mostrar o histograma. Ou, né, também eu vejo as pessoas fazendo isso, converter para a escala cinza, tá? Se você pegar o vermelho e converter para a escala cinza, e é por isso que tem uma imagem de escala cinza aqui nesse slide, aí você consegue fazer o histograma correto, tá? Que aí seria como é que as cores estão distribuídas na imagem. Quando você está fazendo isso em escala cinza, oficialmente, tecnicamente, o que você está fazendo é analisando a luminância da imagem, tá? Não é a distribuição de cores, é a luminância. Dito isso aí, agora, né? Quando você quer fazer uma quantização de cores, eu vou trocar a posição desses slides, tá? A partir das cores, o certo seria você converter para o espaço HSV, HSI ou similar, né? H alguma coisa, HS alguma coisa. E aí você vê quem são as cores que tem o mesmo H, né? O que estão próximos do mesmo H, por exemplo, tem H 0,6 e 0,7, né? Todas as cores que tem o H entre 0,6 e 0,5, eu mapeio para uma mesma cor, vou mapear tudo para vermelho, né? Aí os caras estão entre 0,7 e 1, eu mapeio para uma segunda cor, se eu quiser para mapear só para 4 cores, né? Entre 0 e 0,25 é uma cor, 25 a meio é outra cor, meio a 0,75 é outra cor, e 0,75 a 1 é uma outra cor. Se seria só 4 cores, eu precisaria só de 2 bits para fazer isso, né? Aqui ele fez, né, usando para 4 bits e para 8 bits, né? Que seria um byte ou então meio byte, né? Você fazendo desse jeito tem alguns problemas, tá? Você fazer quantização de cores, isso aqui é para mostrar, dependendo da técnica que você usa, né? Se lembra que eu mostrei hoje mesmo, kernel, quando você faz decimação, eu falei que você podia fazer a média, né? Você lembra que eu mostrei que você podia fazer a média dos pixels quando você está reduzindo o tamanho da imagem? Olha qual é o problema de você fazer a média para quando você faz para redução de cores, ou mesmo para redução do tamanho da imagem. Você pode estar produzindo uma cor que não existe na imagem original. E foi isso que ele fez aqui, tá? Ele usou a média das cores próximas para produzir uma nova cor. E aí gerou um verde aqui que não existe na imagem original do peixe. Tá? Tanto sendo 8 bits ou sendo 4 bits, gerou cores que não existem na imagem original. Então, quando você está fazendo uma quantização de cores ou uma decimação seja reduzindo a quantidade de cores, ou seja reduzindo o tamanho da imagem, é melhor você escolher só um dos pixels, tá? Só um dos pixels e descartar o resto, tá? Do que fazer alguma média, alguma combinação desse tipo. Porque senão você pode estar gerando cores que não existem na imagem, ou então informações que não existem na imagem. Já que você tem que jogar coisa fora, né? Para reduzir a quantidade de cores, ou para reduzir o tamanho da imagem, você vai ter que jogar coisa fora, é melhor que você, pelo menos, tente ficar com elementos que existem na imagem original, né? Do que você gerar elementos que não existem na imagem original. Porque senão, que imagem é essa que você está produzindo, né? Você gerou uma imagem menor, mas ela tem... Ou então gerou uma imagem com quantidade de cores menores, mas essas cores não são representativas do que existe na imagem real, né? Gerou uma imagem com menos cores, mas aquelas cores, né? No caso aqui do peixe, né? A imagem tem o mesmo tamanho, legal, né? Mas só que reduziu a quantidade de cores, né? Mas as cores que tem aqui não tem nada a ver com só tá usando, né? 4 bits, né? E reduziu de 24 bits para 4, né? De novo, aquela ganho de 1/8. 1/8? É 1/8. Só que as cores daqui não tem nada a ver com as cores que tinham antes, né? Então, valeu a pena, né? Mesma coisa aqui, né? E reduziu para 1/3, né? Mas as cores que tem aqui também não tem nada a ver com as cores que tinham antes, né? Que tá usando média. E aí, né? Dito isso, tem utilidades, tá? Fazer isso. Às vezes você faz uma combinação quando você faz decimação. Que utilidade é essa? O único lugar que eu vi que vale a pena fazer esse tipo de coisa, você fazer uma combinação dos pixels ao você reduzir a resolução ou reduzir a quantidade de cores, é quando você está usando wavelets, tá? Que aí wavelets é tipo uma técnica avançada da Fourier, que aí todo pixel é uma combinação de todo mundo, né? Que aí você consegue reconstruir o sinal, né?
Mas com wavelets tem utilidade fazer isso. Mas, em geral, não é bom, certo? Fazer isso. Até agora, o único lugar que eu vi que tem alguma utilidade fazer isso é com wavelets. Aí aqui é outra estratégia de você fazer quantização de cores, né? Então aí pode ser por popularidade, quais são as cores mais frequentes, né? Que aí já é melhor, né? Porque você está usando cores da imagem, e aí você vê quais são as cores mais frequentes e usa para pintar o peixe. Você até altera as cores que existem no peixe, né? Ó, usando a frequência de cores, mas pelo menos essas cores que existem nessa outra imagem aqui, que é de 4 bits também, tá? Também é uma imagem de 4 bits, ou seja, também reduziu a 1/8 do tamanho original. Mas as cores desse peixe aqui, quantizado por popularidade, são mais próximas da imagem original, né? Dá para enganar, né? Que esse peixe são o mesmo, né? É lógico que ele perdeu, né? Alguns detalhes. Você vê que a cor da barbatana era verde, né? A cor do peixe ficou meio pastel, né? Digamos assim. Mas todas as cores que ele colocou aqui existem na imagem original. Por exemplo, o céu permaneceu praticamente a mesma coisa. A água permaneceu praticamente a mesma coisa. A árvore também, né? Certo? Teve algumas modificações aí, mas nada que prejudique, né? Nada que fique tipo um carnaval, né? Porque o problema dessa daqui é que ficou um carnaval, né? Quando ele usou a média. E é por isso que eu digo que a média, né? Ficou um carnaval aqui com a média, né? Por isso que eu digo que a média nem sempre é o melhor, tá? O pessoal gosta da média por causa daquele negócio de teorema de central médio, né? Teorema do limite central, que a média é algo que você consegue inferir de uma amostra para a população. Enfim, tem várias coisas legais em se usar a média, mas nem sempre a média é o mais legal. Aqui usar o mais frequente, né? Máximo, né? Os mais frequentes, no caso, gera um resultado melhor aqui, tá? Você lembra disso? Máximo e mínimo. Máximo e mínimo, né? Que são aqueles que são os pontos recomendados lá pelo que eu falei de vocês naquela discretização do sinal por Nyquist Channel, né? Usar máximos e mínimos pode ser melhor, tá? Para você obter uma discretização de cores, do que você querer usar média. Lembra que máximo e mínimo, quando você pega máximo e mínimo, estou pegando pontos da função, né? Média eu não estou pegando necessariamente pontos da função. Outro ponto também que é bom usar é mediana, tá? A mediana é um ponto que é para redução de ruído em imagem, né? E também para quantização de cores, também é muito bom. Mediana é o ponto que está no centro da distribuição de cores, tá? Se eu pego um intervalo qualquer da imagem, eu vejo quem são as cores que tem ali e pego a mediana para representar, não é a média, tá? A mediana, ela é uma outra característica de uma imagem, né, que existe, que ela diz exatamente quem é a cor do meio das frequências, né? Se você pegar todas as cores que existem, né, que é para você fazer isso, vai ter que transformar em HSV ou HSI, né? Ordena elas, certo? Coloca no vetor ordenado. Olha aí o uso de algoritmo de ordenação, tá? Vocês todos já devem ter aprendido algoritmo de ordenação, né? Um exemplo de aplicação prática de algoritmo de ordenação é agora, para você pegar a mediana. Pega as cores, ordena todas elas por rule, pega a cor do meio. Essa daí é a mediana, tá? Desde que seja um vetor ímpar, tá? Se for um vetor par, né, que aí a mediana seria uma espécie de média dos valores que estão no meio, aí você vai pegar ou o valor de cima ou de baixo, né? Por exemplo, se fosse 4, em vez de você fazer média dessas duas cores aqui do meio, né? Você vai pegar ou essa cor, tá? Não pegue a cor metade, não, porque senão vai cair no mesmo problema da média, tá? E 5 não tem problema, né? O 5, a mediana é o dedo do meio, né? Tá? Mas quando é um vetor par, aí a mediana seria a média desses dois, né? Mas não faça isso, tá? Quando estiver trabalhando com imagens, se por acaso a dimensão for par, você vai pegar ou esse cara aqui, tá? Que seria o seio ou o floor da mediana, tá? Em suma, pega o seio ou o floor da mediana, né? Na verdade, né? Enfim, pegue um dos dois, não pegue os dois. Não pegue a média dos dois, né? Que aí você vai obter, de novo, ó,
Olha agora a diferença, ó, de usar a mediana para quantização de cores, né? Você obtém um peixe, de novo, de redução de 4 bits, tá? E as cores, praticamente, a gente não vê diferença, né? Entre um e outro, ó. Reduzir em 1/8 o tamanho da imagem e as cores são praticamente as mesmas, tá? Eu usei o que? O algoritmo da mediana, tá? O algoritmo da mediana, assim como o algoritmo de Bresenham, tá? Aprendam ele, é muito importante, né? Ele serve para redução de ruído, quantização de cores, ele tem várias utilidades em processamento de imagens. E, em geral, você pode pegar qualquer algoritmo, certo? O mais recente que está sendo lançado agora, nesse ano em paper lançado agora. Compare com se a mediana fizer a mesma coisa, compare com a mediana. Você vai ver que a mediana muitas vezes se sai melhor. É aquele algoritmo simples, né? É só pegar as cores, ordenar e pegar do meio, ou então é só pegar as intensidades, as saturações, ou sei lá o que você está pegando, né? Pegar a amostra, né? Ordenar as intensidades e pegar o do meio. Você vai ver que fazer isso, esse procedimento, ordena a amostra, pega o do meio, isso daí, né? Já ganha de muito algoritmo, tá? O problema é que isso fica pesado, tá? Por que a mediana, as pessoas ainda tentam fazer algo melhor que a mediana? Porque a mediana é um algoritmo pesado de fazer, tá? E quando você está fazendo essas ordenações, você está fazendo isso em amostras, né? E aí, no caso, tudo bem, é n log n, o algoritmo de ordenação que vocês conhecem, mas imagine fazer n log n, que no caso seria 3 log de 3, né? Por um kernel 3x3, isso feito n por m vezes, né? Que é o tamanho da imagem. Então fica pesado, tá? E aí as pessoas tentam fazer melhor do que isso, né? Por isso que tem outros algoritmos. Assim, todo ano tem alguém, gente, tentando fazer melhor do que a mediana, né? Eu já fiz um algoritmo tentando ser melhor que a mediana. Até consigo superar, né? Em alguns casos. Aí outro algoritmo de quantização de cores, acho que é o último, para a gente terminar, é o Caminhos, tá? O Caminhos, esse também, e vale a pena falar nele, porque assim como na mediana, que tem mais de uma utilidade na computação, o Caminhos ele também aparece em aprendizagem de máquina, tá? Ele é chamado de um algoritmo de aprendizagem não supervisionado, certo? De aprendizagem de máquina não supervisionada. Ele é bem simples de entender, tá? Eu sorteio, no caso aqui dessa imagem, eu quero fazer de novo a quantização. Esse caso aqui que eu fiz por 64 cores, mas podia ser feito por 16 também, tá? 64 cores dá o quê? Dá 6 bits, né? 6 bits dá 64 cores. Aí ele fez o quê? Você sorteia pontos aleatórios, K pontos aleatórios, é por isso que o nome é K, né? Você sorteia K pontos aleatórios na imagem, no caso, sei lá, no caso aqui 64, se você estiver fazendo quantização por 64, ou você pode ser só 16, se estiver fazendo quantização por 16 cores, e você chama disso das suas médias, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar todos os pontos da imagem e vai calcular a distância, no caso aí das cores, para esses cores que você selecionou aleatoriamente, tá? Eu vou pegar o primeiro pixel, né? E vou ver de quem é que eu estou mais próximo. Qual dos 64Ks eu estou mais próximo. Do cara que eu tiver mais próximo, eu vou colocar ele fazer pertencente àquele grupo, tá? Se o ponto A está mais próximo do primeira cor, ele vai pertencer ao grupo 1, né? Se o ponto B tiver mais cor da 10ª cor, vai pertencer ao ponto 10, né? Se o ponto C tiver mais cor, o pixel C tiver mais próximo da cor 63, ele vai pertencer ao grupo da cor 63. E você faz isso para todos os pixels, tá? Uma vez que você tenha feito isso, você completou uma etapa do algoritmo do caminho, tá? É o que você vai fazer. Você vai pegar todos esses caras que pertencem ao mesmo grupo, vai fazer a média deles, e é por isso que é caminhos, tá? E agora o seu novo K, que representa o grupo 1, agora vai ser essa média de todos os elementos que pertencem ao grupo 1. E aí você vai fazer isso no grupo 2, vai pegar todos os elementos que pertencem ao grupo 2, faz a média, esse é o novo K do grupo 2.
Aí pega o grupo 64, faz a média de todo mundo que pertence ao grupo 64, esse é o novo K do grupo 64. Repete agora de novo o algoritmo, vê qual a distância, né? De novo para todos os pixels, né? Em qual dos 64 grupos ou em qual dos 16 grupos ele pertence. E você pode repetir isso infinitas vezes, tá? Em geral, você repete até que os pixels não estejam mais mudando tanto de grupo. Porque a princípio muda bastante, tá? Um cara que de repente está no grupo 1 vai para o grupo 3, depois vai para o grupo 7, depois vai para o grupo 60. Pode ser totalmente louco, tá? Mas depois de um tempo, você vai ver que os grupos, os pontos param de mudar. Eles começam a se concentrar num grupo só. Todo mundo que está parecido, né, fica junto. Tá? Nesse ponto que todo mundo que está parecido começou a ficar junto, eles não mudam mais, você pode parar o algoritmo, tá? Ou então que a distância entre os pontos que estão no grupo já atingiu um determinado threshold. Você também pode parar, né? Ah, se já tiver a distância das cores estiver em 10 ou menos, já pode parar o algoritmo, né? Porque senão você pode seguir infinitamente, né? Você lembra que é ponto flutuante. Se você quiser, você pode seguir infinitamente distância, tá? Na prática, assim, umas 1000 iterações do algoritmo, tá? 1000, 10.000 iterações do algoritmo é bom. Que aí você vai fazer uma classificação de cores, né? E aí a classificação de cores, você sabe que todo mundo naquele grupo tem uma cor próxima de K. Todo mundo naquele outro grupo tem uma próxima de outro K, né? E assim sucessivamente. E aí você pegando esses Ks, você usa agora, você pega esses Ks para representar quem é que está lá dentro do grupo, tá? E aí você consegue fazer uma quantização de cores, mesmo usando média. Olha aí. Nesse caso aqui eu estou usando média, beleza, para pegar as cores quantizadas. Só que eu fiz esse esquema de aprendizado, né? Então eu fiz a média, mas eu fiz a média de uma porção de pessoas todas parecidas, né? É tipo assim, pegar várias pessoas que têm altura 1,70 m, né? Então tem muitas pessoas ali que tem 1,70 m, né? Tipo 1,70 m, 1,71 m, 1,69 m, 1,70,3, né? E você fez a média desses caras, né? Então você pegou um grupo que é muito parecido um com o outro e fez a média dele para gerar a cor representante, você conseguiu produzir um resultado bom, né? Então se você pegar a foto desse castelo, né? Que tem as 96.000 cores, e esse outro castelo que tem 64 cores, nenhum de vocês vai dizer para mim que as cores são diferentes, né? Eu espero. Certo? Ou se você quiser, para não pegar a média, você também pode pegar um dos elementos dentro do grupo, tá? Se você quiser. Você pega quem é o cara que está mais próximo do K e pega ele para ser o representante do grupo. Também pode ser, tá? Mas de qualquer jeito, ó, você consegue fazer, usando o algoritmo de caminhos, você consegue fazer uma imagem que representa a imagem original, reduzindo as cores, no caso aqui para quanto tem? 24, 6, dá um quarto, né? Um quarto do tamanho da imagem. E ninguém vai notar, dificilmente alguém vai notar a diferença. Agora, tem alguns problemas que você pode reparar quando você usar essa imagem aqui no slide, tá? Que formou algumas regiões de fronteira aqui no céu. Ó. Aqui é tipo um azul escuro, aqui é um azul mais claro, aqui é um azul mais claro, aqui é um azul mais claro, tá? Como se fosse uma região de degradê de cores, tá? Esse é o problema que pode acontecer em qualquer tipo de quantização, tá? É você criar fronteiras inexistentes na imagem original, embora as cores estejam corretas. E aí, como é que você engana isso? Tem uma maneira de enganar isso, que eu vou discutir na aula que vem, com vocês, que já está passando um pouquinho da aula, que é usando jittering, tá? Que é o meio tom. E quando pixels estão muito... Você pegar... Basicamente é o quê? É pegar nessas regiões de fronteira e embaralhar os pixels, tá? Se você pegar esses pixels de regiões que estão de transição entre cores, né, numa quantização, você pode embaralhar os pixels que o nosso olho não vai conseguir fazer a diferença, tá? Vai criar um efeito de degradê artificial. Que é isso que eu vou discutir para vocês na aula que vem, e a gente acaba imagens, tá? Na aula que vem a gente acaba imagens, vou falar sobre essa questão de jittering, e vamos começar a falar de animação na aula, na próxima semana, né?
Eu vou ver se na aula de segunda-feira eu estendo um pouquinho, tá? Pra gente avançar um pouquinho mais de animação. Vou fechar aqui. Deixa eu parar a gravação.